Tratoraço ambiental. Com aval do governo, o Congresso esvazia o meio ambiente, afrouxa o Código Florestal e acelera o marco temporal. Ontem teve o marco fiscal e o marco temporal empurrados goela abaixo pelo Lira, que está se mostrando aí um excelente sucessor do Eduardo Cunha. Vocês lembram o que o Eduardo Cunha fez com a Dilma? A questão só é que o Lira é menos bélico, mas ele está travando e está prejudicando a pauta que ajudou a eleger o Lula. O arco de alianças que o Lula fez. A vitória que a Marina Silva teve no caso das reservas de petróleo do Amapá, ela está tendo derrotas junto com a Sônia Guajajara agora. E o Ministério dos Povos Originários, que deve ser tratado como prioritário por esse governo, está sendo desidratado por culpa do Arthur Lira. É inacreditável, gente. É uma coisa que realmente nos deixa tristes. Planalto cede para evitar ampliar fissuras e expõe falta de mecanismos para travar a agenda do Legislativo. Reportagem aí da Camila Turtelli, Gabriel Saboia, Geralda Doca, Jennifer Goulart e Vitória Abel em Brasília. Vamos ler juntos. No dia seguinte à aprovação da Câmara do novo marco fiscal, pauta prioritária do Planalto, o Congresso deu recados em série sobre o atual estágio de correlação de forças entre o Executivo e o Legislativo. Enquanto a votação do arcabouço fiscal houve ajuda até de oposicionistas, já que a pauta extrapola os interesses do governo, a sequência de votações mostrou a falta de margem de articulação política para conter a agenda da maioria no parlamento. E sem os meios, o Planalto aderiu para evitar ampliar fissuras. É o passamento aí da boiada, tá? Lembra a boiada do Ricardo Salles? Ela tá passando por outros meios através do Lira. O esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, na contramão da proposta desenhada por Lula assim que assumiu, foi levado adiante após um acordo costurado pela liderança do governo no Congresso. A criação do marco temporal para as terras indígenas, que também afronta os posicionamentos políticos históricos de presidente e aliados, foi aprovado na Câmara sem que os governistas marcassem posição contra. Na mesma toada, deputados flexibilizaram o Código Florestal, criando regras que podem contribuir para o desmatamento de áreas protegidas. O governo orientou a bancada a votar a favor das regras mais brandas, ou seja, fez um gesto à frente ruralista e isolou a ala ambientalista. A fatura começou a ser cobrada horas após a aprovação das novas regras fiscais, em uma articulação que teve à frente o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, elogiado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Pela manhã, a comissão que analisa a medida provisória que redesenhou a estrutura dos ministérios aprovou um relatório criticado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, por retirar funções da pasta. O Ministério de Marina perdeu o controle sobre o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que reúne informações sobre as propriedades rurais e agora estará na alçada da pasta da gestão. O meio ambiente também perdeu a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, que vai para o desenvolvimento regional. O relatório teve o endosso do governo Lula. Como a medida provisória é válida só até o 1º de junho, havia o risco de que os atrasos fizessem a norma perder o efeito, obrigando a retomada da estrutura deixada por Bolsonaro. O ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, e o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, se reuniram em momentos diferentes com o relator, o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB, antes da votação do relatório e entraram em acordo sobre o texto. Na prática, cederam nos tópicos que atingiram Marina. Randolph classificou o resultado como uma vitória expressiva. É uma briga entre o Randolph e a Marina mesmo, né? O projeto foi aprovado com endosso de parlamentares do MDB, do PSD e do União Brasil, partidos que indicaram 3 ministros cada na esplanada. Em entrevista ao Globo, o líder do União na Câmara, o Elmar Nascimento, o União Brasil, disse que o modelo de distribuição de espaços no primeiro escalão não é mais suficiente para controlar a base, panorama que os resultados do Congresso vêm deixando explícito. As matérias de maior interesse do governo precisarão de uma articulação maior para a vitória no plenário. Ainda há dificuldade de não ter base consistente e sólida.
Penso que o Congresso está dando todas as oportunidades para o governo se estruturar de uma maneira racional. O Congresso conquistou um maior protagonismo, mas é importante que o governo entenda que ele tem que participar do processo de discussão, como participou o ministro Fernando Haddad, que ajudou muito na tramitação dessa matéria do arcabouço, alertou Lira ontem em entrevista à Globo News. A Marina reage. Em reação, Marina Silva criticou o iminente esvaziamento da sua pasta. As mudanças ainda precisam ser aprovadas nos plenários da Câmara e do Senado e diz que a credibilidade de Lula não será suficiente para garantir a boa imagem ambiental do país no exterior. Vão questionar, mas a sua lei não permite, as estruturas foram mudadas. A estrutura do seu governo não é essa que você ganhou as eleições, é a estrutura do governo que perdeu. E isso vai fechar todas as nossas portas, disse Marina, que foi convidada a falar na Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Ela foi ao colegiado acompanhado pelo presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. O órgão atualmente é alvo de críticas vindas principalmente do Congresso, após vetar a licença para a Petrobras perfurar um posto para estudar a viabilidade da exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas. A pressão no governo e de deputados e senadores sobre Marina aumentou depois desse episódio. O Código Florestal, à noite, o segundo recado veio do plenário da Câmara. O afrouxamento das regras referentes ao Código Florestal teve 364 votos contrários às mudanças sugeridas pelos senadores, o que aumentariam a segurança ambiental, e 66 votos favoráveis. O governo orientou o voto a favor da flexibilização. No PT, por exemplo, foram 35 votos nessa direção e 14 contrários. A matéria agora vai para a sanção presidencial. O Senado havia aprovado a MP da Mata Atlântica, derrubando as emendas da Câmara, que, entre outras coisas, permitiam a supressão de vegetação em caso de implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, gasoduto ou sistemas de abastecimento público de água, sem a necessidade de estudo prévio, dispensa de obrigatoriedade de zona de amortecimento e corredores ecológicos em unidades de conservação, quando estiverem situadas em áreas urbanas, e dispensa de consulta de conselhos estaduais e municipais de meio ambiente para uso de solo em margens de rios e lagos. O marco temporal, a falta de capacidade do Planalto de travar a agenda do Congresso ficou ainda mais evidente na sequência. Foi aprovada a urgência do texto que estabelece o marco temporal da promulgação da Constituição de 88 para a demarcação de terras indígenas, outro ponto que provoca a reação de ambientalistas. A votação que tira a necessidade do projeto de passar por comissões, o mérito deve ser analisado em plenário já na semana que vem, que gerou uma crise com a ala da base à esquerda, já que o governo liberou a sua bancada para votar como quisesse. Partidos de centro, que possuem cargos no primeiro escalão, foram favoráveis ao marco temporal. A justificativa oficial dos governistas é que a liberação ocorreu porque as legendas de centro já seriam favoráveis ao texto de qualquer maneira. É a desculpa do jacaré comer minha lição de casa, né, gente? Isso daqui Pô, PT não pode alegar isso aí. É inacreditável. É revoltante essa história. Tava explodindo ontem nas redes sociais e assim, Marina tem que fazer pressão no Lula, tem que ter alguma reversão nessas condições aqui. Obrigado, Sandra Araújo. Obrigado também ao nosso querida Heloína. Como é que o Luiz falou aqui? É como o Helder do Galãs Feios mencionou no seu vídeo. O Arthur Lira tá brincando de ser o primeiro-ministro indireto do Brasil. Pior, ele é tão a favor do semipresidencialismo que sujeito nojento. Exatamente. Vamos seguindo aqui com a leitura. Nos bastidores, políticos do PSOL dizem que a liberação ocorreu por um acordo firmado no alinhamento de forças pelo arcabouço fiscal, aprovado na véspera. O governo conseguiu os apoios necessários no que dizia respeito às regras de controle de contas e deixou como moeda de troca que os demais partidos votassem como quisessem na questão que envolve a demarcação de terras. O tema é motivo de contradição, já que o governo Lula se posiciona como parceiro da causa indígena. O Ministério dos Povos Indígenas também perdeu funções, como a estrutura que demarca as terras, agora como responsabilidade da pasta da Justiça. A colunista Miriam Leitão, a ministra Sônia Guajajara, reconheceu que há uma frustração. Pois é, o Lula deve explicações, o PT deve explicações,